Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Alternativa Linhares Solar. Use o sol a seu favor. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Olá, está na hora de conferir os principais destaques de toda a nossa região. Sim Notícias está começando, veja na edição desta segunda-feira. A polícia prendeu suspeitos de tráfico de drogas e armas em Sooretama. Inversão térmica ou lançamento de esgoto irregular podem ter ocasionado a mortandade de peixes em Lagoa aqui de Linhares. Escritor linharense lançou livro sobre ficção científica. Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Linhares. Na Rádio Massa FM teve início a série de entrevistas com candidatos à Prefeitura aqui de Linhares. Veja também os destaques de São Mateus e região. Hoje é dia da coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Estes e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. A Secretaria de Meio Ambiente de Linhares está investigando as possíveis causas da morte de milhares de peixes numa lagoa urbana da cidade. Além da inversão térmica, o lançamento irregular de esgoto na lagoa também pode ser uma das causas. Na última semana, milhares de peixes foram encontrados mortos na Linha Verde, lagoa localizada na área urbana de Linhares. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Fabrício Borg, uma das hipóteses seria uma inversão térmica. Ele explica como isso acontece. Nós acreditamos que a causa da morte desses peixes foi um processo que a gente chama de inversão térmica. O que seria basicamente esse processo de inversão térmica? Nós temos uma coluna de água e ela tem uma concentração de oxigênio. E no fundo dessa coluna de água existe uma área com concentração menor de oxigênio ou nenhum de oxigênio. E essa coluna ela tem diferente temperatura, tá? De cima para baixo a temperatura ela diminui, né? Então a temperatura do fundo é mais fria do que é da superficial. E com uma mudança brusca de temperatura no ambiente, pode ser que a temperatura da água de baixo fique mais quente que a temperatura da água da coluna de cima. Isso inverte a coluna de água, né? A água mais quente ela tem densidade menor, então ela vai subir, ficar por cima da água fria. E nessa mudança aí há o arraste de material orgânico, de gás carbônico do fundo para a superfície. Isso reduzindo drasticamente a concentração de oxigênio. E essa redução de oxigênio mata os peixes por asfixia. É o que a gente acredita que aconteceu nessa lagoa. Uma outra hipótese seria o despejo de esgoto no local. O acúmulo desses resíduos ao longo do tempo também pode ser um fator prejudicial. Esse esgoto ele pode ser também um dos responsáveis, né? O lançamento de esgoto nas lagoas, ele está lançando o quê? Matéria orgânica, que vai passar por processo de decomposição. Esse material vai para o fundo, decompõe, quer dizer, a ação de micro-organismos vai decompor esse material e vai liberar CO2 na coluna de água. Então esse CO2 normalmente fica preso nessa região de fundo. E no caso da inversão térmica, isso vai ser liberado numa grande concentração. Foram recolhidas amostras da lagoa e uma análise está sendo realizada. A previsão é de que o resultado fique pronto em 30 dias. Exatamente. Foram coletados a água, né, e os peixes, os animais, para análise laboratorial. Esses resultados ainda não foram entregues para a gente, eles ainda não saíram. Mas logo que sair, nós vamos ter a certeza da causa da mortandade desses peixes. É isso aí, aguardar o resultado, né, para saber de fato o que ocorreu. A repórter Cris Martinelli atualiza agora os destaques policiais da região. Uma fiscalização realizada pela Secretaria da Fazenda, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar resultou na apreensão de cargas de café e granito que estavam sendo transportadas sem nota fiscal. A operação foi realizada em Barra de São Francisco, Colatina, Linhares e Rio Bananal. Em Linhares foram apreendidas 30 toneladas de café com nota fiscal falsa. E em outro ponto foram apreendidas 6 pedras de granito que estavam sendo transportadas sem nota fiscal.
A Força Tática fez a apreensão de armas e animais silvestres às margens do Rio Doce, em Linhares. Uma equipe do 12º Batalhão seguiu as margens do rio após receberem a denúncia de que 2 jovens teriam sido rendidos. Os jovens foram encontrados e confirmaram a denúncia. Na casa do suspeito foram encontradas várias gaiolas com pássaros silvestres, sem registro, uma espingarda e 2 revólveres. A Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de mais de 2.000 garrafas de cerveja sem documentação fiscal. A carga estava sendo transportada em um caminhão. O condutor foi abordado durante uma fiscalização da BR-101 no município de Conceição da Barra. No veículo foram encontradas 2.124 garrafas de cerveja. O caminhão e a mercadoria foram entregues à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo. Bom, a gente muda de assunto. Um linharense apaixonado por ficção científica está lançando seu primeiro livro, intitulado As Lendas de Elkrons. O cenário do livro é chamado de Multiverso e a trama é recheada de heróis, batalhas e muita magia. Que ele conta basicamente a história de um romance de ficção que se passa em um planeta fictício de uma galáxia fictícia vizinha à nossa, né? Quando eu começo a falar sobre Lendas de Elkrons, eu me empolgo muito, porque a gente vê, parece que ele toma forma de um contorno de realidade, né? Então, imagina nós temos aqui no elemento aqui, o deus dos Elkronianos, que é o planeta Elkrons, o deus dos Elkronianos, ele é chamado de Senhor de todos os segredos do multiverso. Eu uso muito esses elementos, né? Multiverso, matéria escura, energia escura. Eu uso muito esse conceito assim da astrofísica moderna para poder colocar dentro da narrativa da ficção, né? Eu acho que isso prende um pouco o leitor, porque o que acontece? Ele está acostumado a ver, poxa, o que é... Ele começa a ver sobre astrofísica, sobre matéria escura, sobre multiverso, viagem espacial, e ele vê essas coisas acontecendo em volta dele na mídia. Aí você tem um romance de ficção que pega esses elementos também. Ele vai querer saber, vai ter essa curiosidade de querer saber, né? Então, o Senhor de todos os segredos do multiverso escolhe jovens magos, né, depois de um silêncio profético dentro do planeta Elkrons, que ele falou que ele não se revelaria mais para os magos, que eles estavam utilizando o poder para o mal. Então ele teve um silêncio profético muito grande e ele colocou que um dia ele traria um novo mago, um jovem mago, para poder liderar um grupo de novos magos e novos guerreiros para combater as forças do mal, que essas forças combatem desde o início dos tempos e tudo. Então você tem aqui ações de espadas, lutas de guerreiros, você tem romance, você tem muita coisa legal que permeia o universo, né, dessa narrativa de Lendas de Elkrons. Você tem o meu objetivo com Lendas de Elkrons não é só esse livro aqui, é uma trilogia, na verdade, né? Esse aqui é o livro 1, já está em fase de produção o livro 2, e você vai culminar com a batalha final do multiverso, que é o livro 3. Ficou meio confuso, deu para entender em linhas gerais como funciona. Bom, para quem quiser adquirir, né, conferir esta obra, basta acessar o site da Amazon e procurar por A Lenda de Elkrons, com K, né? A Lenda de Elkrons. Gente, vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será de sol entre nuvens e chuva fraca. As temperaturas seguem amenas, Linhares com mínima de 20 e a máxima de 27 graus. Em Colatina, variação entre 18 e 29. São Mateus terá mínima de 20 e a máxima de 30. E Vitória com mínima de 21 e máxima de 28 graus. E a seguir você confere os destaques de São Mateus, trazendo informações policiais e um panorama, os dados da Covid-19 na cidade. Bom, estamos de volta com o nosso segundo bloco de hoje, agora trazendo os destaques de São Mateus e região. A repórter Nariane Lopes traz um giro com destaques policiais. O homicídio aconteceu na Avenida Carina, no bairro SEAC. O crime aconteceu por volta de 8h30 da noite de sábado, de acordo com o boletim de ocorrência. E foi a companheira da vítima quem relatou o ocorrido.
Segundo ela, 2 homens chegaram numa moto e se aproximaram. O carona sacou uma arma e efetuou cerca de 7 disparos contra a cabeça de Edenilson Silva, que acabou morrendo no local. Um casal foi abordado em uma moto pela Polícia Militar em Guriri. Na carona, uma mulher menor de 18 anos sem capacete. Após tentativa de fuga, o casal foi detido na rua Nova Venécia. E com eles foram encontrados 50 frascos de loló e 30 buchas de maconha. O governo do estado divulgou o novo mapa de risco da Covid-19 no Espírito Santo. 3 municípios ainda estão em risco moderado. Já São Mateus, que está no risco baixo, segue com a situação sob controle. A Secretaria de Saúde do Estado atualizou os dados de Covid-19 neste domingo. No entanto, os números da pandemia permanecem inalterados no município. Até amanhã desta segunda-feira, 3.327 casos confirmados desde o início da pandemia. O município, que possui cerca de 131 mil habitantes, tem 83 óbitos causados pela doença. Sua taxa de letalidade está em 2,49%. Entre os 5 bairros que possuem maior incidência estão Guriri, com 583 confirmações, Comunidade de Rancho da Telha, com 502 casos, Sernambi, com 228, Boa Vista, com 154 e bairro Coab, com 105 confirmações. No ranking estadual, o município aparece na 10ª colocação entre as cidades que receberam mais diagnósticos positivos da doença. E agora a gente vê como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, cotada a R$ 456 a saca. Arábica 7, R$ 361. Conilon tipo 7, cotada a R$ 379 a saca. E a seguir você confere a agenda dos candidatos a prefeito aqui de Linhares para esta terça-feira. A gente já volta. De volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Começou a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Linhares na Rádio Massa FM. Até o próximo sábado, cada candidato terá 30 minutos para expor suas propostas no quadro Microfone Aberto. Na manhã desta segunda-feira, teve início as entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares no programa Microfone Aberto da Rádio Massa FM. O primeiro candidato a participar do programa foi o Guerino Zanon, do MDB. A ordem de participação foi definida através de um sorteio e, ao longo da semana, outros candidatos também estarão no programa. Amanhã, dia 20 de outubro, estará presente o candidato Lucas Escaramuça, do Partido Democrata Cristão. Bom, e a gente traz agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Linhares para esta terça-feira. O candidato Guerino Zanon, do MDB, tem marcada pela manhã uma gravação de programa eleitoral. À tarde, uma videoconferência com apoiadores de campanha. A candidata Eliana Dadalto, do Podemos, tem nesta terça-feira, às 6h30, uma reunião em uma empresa. Às 8 horas, reunião com vereadores. Às 9h30, entre ao vivo nas redes sociais. Às 15h30, reunião com a AIPA. Às 17 horas, caminhada no bairro Santa Cruz. E às 19 horas, uma reunião também no bairro Santa Cruz. O candidato Marcos Garcia, do PV, tem agendado às 8h30 uma gravação e às 14 horas uma caminhada partindo da Praça do Conceição pelos bairros Conceição e Ju-Paranã. E para fechar o nosso Sim Notícias de hoje, eu convido a fisioterapeuta Adriane Monteiro, que traz a coluna Saúde e Bem-Estar. Boa noite, Adriane. É com você. Boa noite. A maioria das mortes confirmadas por Covid-19 acontecem em pessoas acima dos 60 anos com problemas crônicos de saúde. Pessoas portadoras de diabetes e hipertensão têm um sistema imunológico mais fraco e isso aumenta o risco de complicações ao contrair a doença. Além dos hipertensos e diabéticos, pacientes com doenças cardiovasculares também precisam redobrar o cuidado. Estudos mostram que a mortalidade é entre 4 e 5 vezes maior para pessoas com doenças cardíacas, pois pessoas que já têm o órgão comprometido, os efeitos da doença são ainda mais graves.
Pessoas portadoras de doenças respiratórias crônicas, como asma e DPOC, também fazem parte do grupo de risco. O problema é que esse paciente, ao adquirir a doença, tem uma chance maior de se complicar e de evoluir para uma descompensação respiratória, junto a uma pneumonia causada pelo novo Covid-19. Os fumantes também pertencem a esse grupo, porque o tabagismo aumenta o risco de complicações de dezenas de doenças, em especial as doenças cardiovasculares e as doenças respiratórias. O tabaco inflama a mucosa nas vias aéreas, prejudica o mecanismo de defesa do organismo. Além disso, pessoas com enfermidades hematológicas, obesidade, doença renal crônica, imunodepressão causada pelo tratamento de doenças autoimunes como lúpus ou câncer, também pertencem a esse grupo. O importante é fazer um acompanhamento médico dessas doenças crônicas constantemente, manter o isolamento social, lavar as mãos frequentemente com água, sabão. Caso não tenha água e sabão, usar o álcool 70. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar o contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado a você de toda a região que sempre nos acompanha aqui pela TV Sim. Continue também acessando nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram, no YouTube reveja o nosso conteúdo e o WhatsApp é o 996224547. TV Sim, canal do Espírito Santo.